Eu estou feliz de vê-los aqui, de revê-los, porque vocês estão de parabéns. Poderíamos estar dormindo, né, ao lado da nossa costelinha, mas vocês decidiram acordar, pagar um preço e chegarem mais cedo para serem treinados nesse processo de liderança. Só que antes de nós começarmos, eu queria fazer uma dinâmica. Eu preciso de 2 voluntários. Tem prêmio. Fica aí, paradinho. Preciso mais de outro voluntário. Pode vir, vem cá. Ó, já veio aqui, ó, já está aqui. Pronto. Fica aí. Então é o seguinte, vocês vão ficar mais na escada ali, mais para lá. Então a dinâmica vai ser assim. Você gosta de competir, não gosta? Sei que você é um cara competitivo. Você gosta de perder? E você gosta de perder? Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vocês vão ganhar um livro. Quem chegar primeiro aqui. Calma aí, calma. Só que vai ser a seguinte forma. Vocês vão ganhar um livro. Só que eu vejo que ele é personal trainer e ele está mais em forma. Você vai vir do jeito que você quiser, tá? E você vai vir com um pé só. Tá bom? Ele corre risco dele ganhar também. Ele disse que eu vou ganhar. Tá? Então, o primeiro que chegar em mim, quando eu disser já, aí podem vir. Um pé só. Não pode colocar a mão no chão. Não. Tá bom? 3, 2, valendo, bora. Aí, ele ganhou. Por quê? Sem chance. Dê uma forte salva de palmas para esses dois aqui, ó. Parabéns, parabéns. O livro A Paz Bookstore, né, no nome do pastor Marconi de Lázaro, né, resolveu abençoar vocês com o livro do pastor Marconi e do pastor Sabá, tá bom? Leia esse livro, depois, quem quiser adquirir o livro na Paz Bookstore, fique à vontade. Depois ele vai me dar 10% de comissão. Queridos, eu fiz essa dinâmica porque eu quero compartilhar algo com vocês e eu vou falar um pouco sobre esse assunto no processo da palavra. Mas o texto está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, Paulo escreve ao seu filho Timóteo, na versão ARA, que ele diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, em outra versão, se alguém aspira o presbitério, em outra versão, na versão mensagem, se alguém aspira a ser um líder na casa do Senhor, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de que não caia no opróbrio do laço do diabo. E para os diáconos ele fala assim, ó, se alguém quer ser um diácono, semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que seja respeitáveis de uma só palavra, da mesma sorte. Quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiel em tudo. O diácono, né, seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Amém? Né, nós entendemos que nós somos chamados para sermos usados por Deus. Nós não fomos chamados apenas para sermos líderes. Todos nós lideramos em uma área ou outra da vida. A Bíblia também não nos obriga a liderarmos algo, mas ela nos chama, pelo menos, para discipularmos 2 pessoas. Esse é o mandamento de Deus, ide fazer discípulos. Jesus nos manda, é o mandamento de Deus. Porém, nós entendemos que existem qualificações para sermos líderes na casa de Deus. Não é na Paz Church. Nós apenas só estamos desejando que a Paz Church também pratique a palavra de Deus. E um dos trilhos da nossa igreja, uma das qualificações para eu ser um líder de life group, ou para eu ser um discipulador, ou para eu ter esse encargo de liderança na casa de Deus, está relacionada a um casamento bem-sucedido, a uma família bem-sucedida. E não é que deve ser um encargo, deve ser o papel de todo homem, de toda mulher, ter um casamento bem-sucedido, um casamento abençoado. Eu fiz essa dinâmica com os 2 irmãos preciosos, e eu sei que seria injusto, apesar que o James, por ele ter um preparo físico, assim como eu, né, melhor do que eu, lógico, claro, né, eu sei que ele iria competir bastante.
Mas foi injusto, né, James? Mas às vezes nós estamos na obra de Deus correndo legal. Mas só que às vezes nós estamos na obra de Deus, né, com um pé só. E muitas vezes está relacionado ao nosso casamento. Às vezes nós estamos correndo na obra, mas quando diz respeito ao cônjuge, nós estamos sozinhos. E podemos até chegar no destino. Não vou ficar fazendo muito, porque posso cansar, lógico, né? Mas nós estamos, muitas vezes, sozinhos na obra de Deus. Às vezes, não é só na obra de Deus, é nos projetos da família, às vezes é no projeto do casamento, às vezes na criação dos filhos, às vezes é nos projetos a médio e longo prazo. Por isso que é muito importante nós estarmos com as duas pernas, marido, mulher, marido, mulher, marido e mulher. Porque a Bíblia diz que é bom que dois estejam juntos, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Nós precisamos estar em unidade. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tem como título: casamento saudável é igual a líder de sucesso. Não é que eu preciso ter um casamento saudável para ser um líder de sucesso. Não é isso. Mas independente de eu ser um líder de sucesso, o meu casamento deve ser saudável. Porque antes de eu ser um líder na casa de Deus, eu preciso ser um líder na minha própria casa. Eu preciso governar bem minha própria casa. Quando eu falo eu, estou colocando para todos nós homens e para as mulheres também ter esse encargo. Porque essa responsabilidade ela não deve vir somente sobre os homens. Cada um tem que fazer seu papel. A Bíblia diz, lá em Colossenses 3, 18, 19, fala para a mulher honrar o marido e para o marido amar a esposa. Esse dia eu estava vendo o pastor Silas Malafaia falando sobre isso. Por que a Bíblia manda o homem amar a mulher e não manda a mulher amar o homem? E aí ele estava explicando, achei legal a explicação, que ele diz o seguinte: porque quando a mulher se sente amada, ela honra o marido. Mas quando ela não é amada, dificilmente ela vai honrar o marido. Então eu quero hoje compartilhar para você, homem, e para você, mulher, a importância de um casamento saudável. A importância de nós andarmos num relacionamento que traz crescimento e que edifica lá. E se o seu casamento for saudável, pode ter certeza que os teus filhos irão andar na mesma direção. Dificilmente eles vão, extraviar, dificilmente eles vão se afastar. Eles vão querer isso como resultado para a vida deles. Porque nós somos frutos e produtos do meio onde vivemos. Eu quero dar algumas dicas de como ter um casamento saudável. E é importante entendermos que não é que eu estou 100% em vitória, não é que eu não tenho minhas lutas. Eu tenho minhas lutas como qualquer família tem. Mas são experiências que a gente aprende com os outros, experiências que a gente vê os outros vivendo e a gente quer praticar. Tem um ditado chinês que diz o seguinte: o inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio com os erros dos outros. Então eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi sendo inteligente e que eu estou aprendendo sendo sábio, observando os outros. E que se nós praticarmos essas verdades, pode ter certeza, você não vai pedir para as pessoas caminhar com você, elas vão querer caminhar com você. Os teus filhos vão querer ser igual a você, andar como você. Por isso essa importância de nós termos um casamento saudável. Eu vou falar na área do casamento hoje. Eu quero compartilhar algumas dicas que eu aprendi vendo os outros, aprendi fazendo, errando e apanhando da vida. Então, se você quiser colocar ser sábio, pega essas dicas. A primeira dica: tenha uma comunhão aberta e honesta com seu cônjuge. Todo casal precisa se comunicar. Todo casal precisa se relacionar na comunicação. E existe o que chama-se de a comunicação aberta e intencional. Não é uma comunicação só falada, mas uma comunicação intencional. É diferente de escutar e ouvir. Tem duas coisas diferentes. Nem tudo que eu ouço, eu escuto. Mas tudo que eu escuto, eu ouço. O que seria ouvir? Ouvir é um processo passivo e automático. Eu estou ouvindo. Se eu estou ouvindo, quer dizer que eu estou escutando. Tem muitos maridos que estão só ouvindo.
tem muitas esposas que também estão ouvindo. Exemplo de algo que eu estou ouvindo. Eu estou assistindo um jogo de futebol, o Flamengo sendo campeão brasileiro contra um time aí qualquer. Eu estou atento ao jogo do Flamengo. A minha esposa pode falar o que ela quiser. A casa está pegando fogo. O menino está doente. Mas eu estou ouvindo ela falando, mas eu não estou dando a atenção que ela merece. Tem muitos maridos que estão assistindo o jogo de futebol, estão na televisão, tem muitas mulheres que estão na novela, que não é o caso da Paz Church, né? Tem muitas pessoas que estão atentas em algo, mas não estão escutando o que o cônjuge está falando. Tem muitos filhos que estão atentos na internet, no computador, mas não estão escutando o que os pais estão falando. E eles estão ouvindo, mas não estão escutando. Agora, o que seria o escutar? Escutar é um processo ativo e intencional. Aí, o escutar, ele exige o foco, atenção. Não é só apenas o ouvir, mas é entender o que o outro está falando. Então, quando a mãe diz para o filho, meu filho vai lavar a louça, e ele não vai lavar a louça, é sinal que ele está escutando ou ele está ouvindo? Está ouvindo. Quando a mulher diz, meu amor, meu lindão, né, homem de Deus, conserta essa lâmpada que queimou há 6 meses, e ele não conserta. Ele está ouvindo ou está escutando? Nos primeiros 6 meses ele está só ouvindo, depois do 6º mês ele resolve a parada. Então ele começou a escutar. O homem, ele nunca deixa de fazer as coisas em casa, ele não faz no tempo da mulher, lógico que ele quer mostrar quem manda em casa, né? Mas ele faz. Tudo que minha esposa manda lá em casa eu fazer, eu faço. Não no tempo dela, depois de um processo de 1 ano, 2 anos, eu faço. Mas é muito importante nós escutarmos, colocar em prática aquilo que nós estamos escutando. A esposa, ela necessita de um ouvido que o escute, que a escute. Nós precisamos escutar nossas esposas, assim como as esposas também precisam escutar os maridos. Em resumo, ouvir é meramente captar sons, enquanto escutar envolve dar atenção e buscar compreender o que está sendo dito. Nós estamos compreendendo o que estamos recebendo do outro? Tem uma historinha do João. Não sou eu, é o João, tá, gente? O João chegava em casa, a esposa, toda vez que viu o João quieto, ela mandava o João fazer alguma coisa. João, vai lavar, João. E quando o João não escutava, a mulher ia lá, ó, cabo de vassoura no João. Mulher direta, objetiva, né? Marconi, você. Não, o João. E aí o João, cabo de vassoura, ele cansou. E aí o João compartilhando com o Pedro, que não é o Marconi, né, compartilhando com o Pedro, perguntou para o Pedro, cara, eu não aguento mais. Toda vez que eu chego em casa, minha esposa não deixa quieto, pede para eu fazer algo. Quando eu não faço, eu apanho dela, cara. O que é que eu faço? Aí o Pedro, né, muito esperto, disse, cara, faz o seguinte, toda vez que tua esposa mandar fazer uma coisa, você diz, cara, eu vou se eu quiser, porque quem manda aqui em casa sou eu. O João olhou, sério, cara? E funciona. Disse, cara, vai por mim que dá certo. Tem dado certo. Aí o João gostou da ideia. O João, já sei. Chegou em casa, rapaz, estava fazendo nada, a mulher disse, João, disse, olha, parou. Quem manda aqui em casa sou eu faço se eu quiser. Mas é impressionante. E aí eu encontrei o João esses dias, fui perguntar como é que ele estava, ele foi contar a experiência dele. E eu disse, cara, não que eu queira fazer isso lá em casa, não que eu precise, lógico, mas e como foi? Conta aí. Ele contou para mim. E aí, cara, como é que vocês estão hoje? Olha, pastor, cheguei, falei para a mulher que manda em casa sou eu, faço se eu quiser. E é impressionante. Na primeira semana eu não vi mudança. Na segunda semana também não vi mudança. Na terceira semana, o médico estava me tirando do coma. Eu vi que eu estava na UTI. E depois que eu descobri que o problema é que eu tinha levado uma surra dela naquele dia. Eu entendi que deixa a mulher mandar e vamos obedecer a esposa em casa, não é verdade? Um homem inteligente, ele sabe o que fazer em casa. O Marconi, né, Marconi? Não foi o João, nem o Pedro, né? Isso é coisa do dia a dia. Brincadeira à parte, queridos. Né? Seria muito engraçado se fosse verdade, né? Se não fosse verdade. Agora, muitos estão ouvindo nos relacionamentos, mas não estão escutando sua esposa, seu marido. Por isso que é importante nós escutarmos. Outra coisa,
sobre essa parte dessa primeira dica, evite críticas e acusações no relacionamento. Nós precisamos aprender a dialogar no relacionamento de uma maneira que nem eu acuse e nem eu critique. Da mesma forma, eu preciso que meu cônjuge também nem acuse e nem me critique pelas minhas faltas e meus defeitos. O problema é como nós estamos falando e como nós deveríamos falar. Só que muitas vezes nós estamos falando assim, as mulheres, como é que elas estão falando? Como é que as mulheres estão errando? As mulheres, quando estão brigando com o marido, elas estão falando da seguinte forma: você não me valoriza mais, você não valoriza o que eu faço. O que a mulher teria que dizer? Amor, eu gosto quando você valoriza o que eu faço. As mulheres estão dizendo, você não liga mais para mim. O certo era ela dizer assim, amor, eu me sinto só, eu preciso da sua atenção. A mulher está dizendo, você não conversa mais comigo sobre os nossos problemas. Enquanto ela deveria dizer assim, amor, eu gosto quando nós conversamos sobre os problemas que precisamos resolver. Isso é o que acontece no dia a dia. Eu não sei se é só lá em casa, mas mais ou menos assim que minha esposa falava comigo. Já os homens, eles têm uma frase que eles falam muito. Ele diz o seguinte, amor, os homens, tá? Amor, eu gostaria, ou ela diz assim, amor, você não namora mais comigo. Não sei se isso acontece em alguns lares, mas o certo seria o homem dizer assim, amor, eu me lembro que era tão bom quando existia o namoro entre a gente. Porque o homem, ele gosta quando tem um tempo de love. Então, nós precisamos mudar o discurso. Né? Eu tenho uma tática, depois eu explico para alguns homens essa tática. Às vezes funciona. Algumas dicas importantes. Por exemplo, pratique a empatia no seu relacionamento. Nessa parte de comunicação aberta. Empatia. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Todas as vezes que você tem empatia, quando você está no conflito com o seu cônjuge, você valida o sentimento do seu cônjuge. Quando você, esposa, olha a situação do marido, você valida as emoções dele. Quando você, marido, olha a situação que sua esposa está compartilhando, com empatia, você valida o sentimento dela. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, acompanha aqui na tela, que diz o seguinte, quando ficarem irados, não pequem, não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Essa segunda parte do versículo, não permitir que o sol se ponha, está relacionada a eu logo liberar perdão. E quando eu libero perdão, é sinal que eu me coloco no lugar da outra pessoa. Isso é empatia, é se colocar no lugar do outro. É descer, às vezes, o pedestal para se colocar no lugar do outro. Peça feedback ao seu cônjuge. E todo feedback, gente, ele deve ser construtivo, não depreciativo. Todas as vezes que minha esposa vai sair, eu acho que não é diferente com vocês, ela coloca a roupa e diz, amor, essa roupa está legal? Está legal, amor. Gostei. Maridos precisam dar mais atenção à esposa quando ela perguntar. Porque às vezes a gente vê pessoas que estão com a roupa bonita, mas não é legal para o momento onde ela está atuando. Às vezes um decote, às vezes mostra alguma coisa que não é legal, isso faz o outro a pecar. Por isso essa importância de pegarmos feedback com o nosso cônjuge. Até porque é impressionante, gente, o nosso cônjuge é o nosso espelho. O que ele está falando é o que ele está vendo. O que nós estamos falando é o que nós estamos vendo. Minha esposa diz, amor, tá legal essa roupa? Tá legal. Amor, você não está legal, você está acima do peso, está mostrando a barriguinha. Então, faz uma dieta, diminui. Alguns se manifestam. Eita, você está falando da minha vida. Não, estou falando de mim, gente. Tá? É impressionante, nós precisamos pegar feedback. Às vezes, minha esposa, ela vai para o salão de beleza. Cuidado, armadilha, gente, é impressionante. Mulher, quando vai para o salão de beleza, que ela diz, e aí, amor, gostou? Cara, a primeira vez que minha esposa disse isso, eu procurei do pé à cabeça, eu não vi diferença. Amor, você não viu nada? Eu disse, amor, o que você quer que eu fale?
ela tinha feito a sobrancelha, estava do mesmo jeito, no mesmo lugar que ela deixou, não vi mudança, gente. Aí ela disse assim, mas as meninas veem. Eu não sou menina. Só que hoje eu consigo identificar, sabe, pastor Giovanni? Sabe como é que eu... Olha, segredinho para os homens. Ela estava aqui ontem, ela diz, descobri como é que você faz. Quando minha esposa vai para o salão de beleza, eu digo, e aí, amor, o que é que você vai? Eu vou para o salão de beleza, eu vou fazer isso, vou cabelo, pintar, cortar, sobrancelha, escovinha, eu vou dar um check-up. Legal. Quando ela chega, ela diz, ei, amor, gostou? Amor, seu cabelo está lindo, gostei da cor do cabelo, você fez escovinha, amor, a unha ficou linda, a sobrancelha ficou maravilhosa. E ela fica radiante, só que ela deixa. Marido, pergunte antes o que ela vai fazer. Para você não ser pego de surpresa. Amém? Então, cuidado com a armadilha. Segunda dica, respeito mútuo no casamento. Primeira dica, comunicação aberta, certo? Segunda dica, respeito mútuo no casamento. Esse respeito mútuo no casamento está relacionado a você valorizar e respeitar o seu cônjuge. A melhor maneira de você ser respeitado é respeitando o seu cônjuge. Se eu quero o respeito de alguém, primeiro respeito essa pessoa. E porque muitas vezes nós exigimos o respeito da nossa esposa e nós não respeitamos como deveríamos respeitá-la. Porque que muitas vezes a esposa quer ser respeitada pela gente, mas muitas vezes ela não respeita como ela deveria respeitar. No casamento, a gente casa para respeitar primeiro, para depois ser respeitado. Nós somos fruto daquilo que nós plantamos. Primeiro plante, para depois colher. É muito importante você respeitar e frequentemente faça uma autoavaliação de como você se comporta em casa. Nós temos uma cultura lá em casa, pelo menos uma vez no ano, 2 vezes no ano, nós fazemos isso. Nós fazemos uma autoavaliação de como nós estamos no relacionamento conjugal e familiar. Nós temos o que chamamos de cultinho doméstico durante a semana, segunda a sexta, e aí uma vez ou outra eu chego de surpresa, gente, olha, momento de autoavaliação no cultinho. E aí eu digo, hoje nós vamos fazer aquela avaliação. E os meninos vão afora. Dizem, eita, é hoje, papai, te prepara. Hoje ele vai ouvir. Minha esposa, sério, amor, sério. Então, hoje, deixa eu pegar o que eu anotei. Aí ela puxa a lista. E aí eles vão avaliando. Então, quando é o meu dia, gente, o culto doméstico demora muito. Eles vão falando ponto por ponto. A minha esposa fala os meus defeitos, mas não me criticando, me ajudando aquilo que eu preciso melhorar. Os meus filhos falam os meus defeitos. Minha filha fala o meu defeito, meu filho. E aí eles falam. No dia seguinte, aí inverte o jogo, porque eles sabem o seguinte, amanhã é você. Hoje sou eu, amanhã é você. E aí a gente vai falando um do outro, aquilo que nós precisamos melhorar. Só que essa autoavaliação não é uma avaliação que você escuta por um lado e sai pelo outro. Não. É você anotar e pedir a Deus, Deus, me muda, me molda para que eu possa melhorar nessa área. Todas as vezes que eu escutei algo dos meus filhos, da minha esposa, doeu para eu ouvir. Mas eu pedi, Deus, me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar. No próxima avaliação, eu pergunto assim, da última vez, o que o pai melhorou, o que a mãe melhorou? O que vocês melhoraram? Esses dias o Miquel pegou a mãe dele e disse, olha, eu gostaria de fazer aquela autocrítica, posso hoje no cultinho? Eu disse, para você é importante? Filho? Então faça. E aí ele desceu a ripa. 14 anos, fez ontem 14 anos, disse o que a gente não queria ouvir. E ele estava certo. E a gente teve que pedir perdão, fazer uma autoavaliação. Então, nós precisamos frequentemente nos autoavaliar no casamento. Chegue para a sua esposa e pergunte, amor, o que você acha que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar? Meu marido, meu lindão, o que você acha que, além daquela área que você reclama, quais são as outras áreas que você gostaria que eu mudasse? Nós precisamos nos autoavaliar, fazer uma autocrítica. Outra coisa também dessa avaliação, desse respeito mútuo. Não brinque, não tire gracinha com a sua esposa que ela não goste, principalmente na frente dos outros. Tem marido que está expondo a esposa na frente dos outros. Não dê adjetivo depreciativo para a sua esposa, para o seu marido na frente dos outros. O homem, o pastor Cláudio Duarte fala que o homem é diferente da mulher. Mulher se vê, o próprio Cláudio Duarte fala, nossa, como você está linda. Vai para o salão, para o banheiro e diz para a outra, nossa, como ela está feia.
O homem, ele fala assim, nossa, que cara gordo, cara feio, cara isso, mas depois cara legal, cara gente boa. Mas o problema é que nós estamos no dia a dia dando adjetivo depreciativo para o nosso cônjuge. Se ele não gosta, se você não gosta, fale, amor, eu não gosto que você me chame disso. Minha esposa uma vez chegou para mim, amor, eu não gosto dessa brincadeira. E eu disse, sério, amor, eu brinquei a vida toda com você, eu fui educada. Fala de novo para tu ver. Fuge da aparência do mal. Deus me livre. Cruz credo. Só que muitas vezes nós estamos expondo nossa esposa também para os colegas. E outra coisa, não fale da intimidade do seu cônjuge para os seus colegas. Não faça o colega seu pecar. Uma vez eu tive que chegar para um amigo, muito amigo meu. Cheguei para esse cara, eu te amo, quero o teu bem, mas, cara, para de falar da tua intimidade com a tua esposa para os outros, bicho. Não é que eu fico pensando como é que vocês fazem e pensando do jeito que vocês fazem. Mas vocês fazem as pessoas a pensar como é que vocês estão fazendo, porque você vai relatando. A tua intimidade diz respeito a você e a ela. Às vezes, o homem precisa ser autoafirmado, ele chegar em casa, vai ver, eu vou pegar minha esposa, eu vou fazer isso, ela vai fazer isso, vai ser aquela posição e tal. Esse cara, para com isso. Eu sei que é mentira. Eu sei que ele não faz isso. Mas precisa ser autoafirmado, eu sei que está precisando ser autoafirmado. Mas não exponha a sua esposa. Relacionamento, intimidade é entre você e ela. 4 paredes. Guarde sua esposa. Guarde o seu marido. Se ele conta vantagem, diga para ele, irmão, pare de mentir. Isso é pecado, não conte vantagem. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 33, fala sobre isso. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Você quer ser respeitado pela sua esposa, quer ser honrado pela sua esposa, ame a sua esposa, guarde a sua esposa. Não exponha a sua esposa. Terceira dica, primeira dica, comunicação aberta e honesta. Segunda dica, respeito mútuo. E a terceira dica, promova tempo de qualidade. Nós damos tempo de qualidade para o patrão, para o trabalho, para a igreja, para as ovelhas, para o discipulador, para os discípulos, para os membros do Life Group. Mas você tem dado tempo de qualidade para o seu casamento? Tem dado tempo de qualidade para os teus filhos? Tem dado tempo de qualidade para o seu cônjuge? Dedique-se à conexão com o seu cônjuge. Você quer correr, quer andar com as 2 pernas? Então traga o seu cônjuge do seu lado. Tempo de qualidade. A Bíblia diz que nós, maridos, temos que amar nossas esposas como uma parte mais frágil. Temos que valorizar ela como uma pessoa mais frágil, cuidar bem dela. Se eu quero minha esposa andando comigo, eu tenho que valorizar a esposa que eu tenho. Se eu quero que minha esposa caminhe no ministério comigo, eu tenho que fazer ela ser importante, para que os dois possam dar a passada juntos. Tempo de qualidade, tempo de atenção. Marido, é para você ser o melhor amigo da sua esposa. Esposa, é para você ser o melhor amigo do seu marido. Minha esposa estava ontem aqui, ela não me deixou mentir sozinho. Quando eu disse, amor, eu acho que eu sou seu melhor amigo. Ela disse, é verdade. Sua esposa, quando ela quer conversar algo, ela procura o pai, a mãe, ela procura os filhos, ela procura a vizinha, ela procura o discipulador ou ela te procura? Às vezes nós estamos colocando nossas esposas, às vezes as esposas estão colocando os maridos à mercê, à margem da sociedade, porque nós não somos os melhores amigos deles. Se sua esposa chega para você, amor, não veja a hora de você chegar em casa, que eu quero compartilhar o que aconteceu no meu dia a dia, é sinal que você é o melhor amigo dela. Amor, não vejo a hora de chegar em casa, porque eu quero compartilhar o que aconteceu no meu trabalho, porque você vai ficar feliz. Não faça isso não, porque ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar ligando o tempo todo. Amor, que coisa você quer falar? Que coisa você quer falar comigo? Mas quando nós somos a melhor pessoa para falar com o nosso cônjuge, pode ter certeza, nós estamos bem na foto. Então, dê tempo de qualidade. Quando é que eu devo dar tempo de qualidade para minha esposa, para o meu marido? Anualmente? Mensalmente? Semanalmente? Não, gente. É quando se necessita. Gente, eu falo de qualidade, eu não falo de quantidade.
qualidade é diferente de quantidade. Às vezes, meia hora é um tempo de qualidade que você dá para a sua esposa, para o seu marido. Às vezes, uma hora, tirar um momento, se você tiver um dia e um horário marcado, é legal. Um dia do casal namorar. Se não namorar, não estou falando de sexo, estou falando de ouvir, de conversar, de ter um tempo. Você não tem um horário para você ir no banheiro, você não tem horário para refeição, não tem horário para ir para o pastoreio, para o life group, para o culto. Tem um horário para você sair com a sua gatinha, com o seu gatinho, para aparar as arestas, né, para alinhar o discurso, para lavar roupa suja. Um horário para tempo de qualidade com ela. É importante. Quando você namorava, você não fazia isso, porque agora, depois de casado, não faz mais. Nós precisamos gerar um tempo de qualidade com nossa esposa. E quando se fala tempo de qualidade, nesse tempo, é um tempo também para dar manutenção no casamento. Por exemplo, vou fazer uma pergunta só para as mulheres, tá bom? Por favor, mulheres. Só os homens não, fiquem calados. Só as mulheres vão responder. Mulheres, o carro do seu marido precisa de manutenção, sim ou não? Uns estão dizendo, pastor, como precisa? Como precisa? Só tem 2, 3 que falaram, né? Precisa ou não precisa de manutenção, mulher? Precisa. A amizade do amigo do futebol, dos amigos do futebol dele, precisa de manutenção? Não, precisa não. Precisa. É a forma de ganhar a pessoa para Jesus, jogar uma bolinha, leva para o life group. Precisa de manutenção. Não como ele gostaria, mas precisa. Acompanhar o time de coração todas as vezes no estádio, precisa de manutenção? Uma corintiana se manifestou, sim. Precisa. Ele precisa, né, fazer atividade física para voltar aquele tanquinho há 20 anos atrás, quando vocês namoravam, precisa ou não? Sim, precisa, pastor. Como? Já falei, todo ano eu falo, mas ele não entende. Ele precisa ir ao proctologista pelo menos uma vez no ano para fazer manutenção? Sim ou não? Precisa, a gente não quer, mas a gente precisa. Agora as mulheres, só os homens, né, vão responder. A mulher precisa uma vez a cada ano ir no ginecologista? Precisa, gente. Ela precisa se cuidar da saúde dela. Ela precisa cuidar da saúde dela. A mulher deve manter a casa limpa e organizada, não que ela limpe, que seja ela que limpe, mas ela precisa manter a casa limpa e organizada? Precisa, manutenção. A mulher precisa ir ao salão de beleza, fazer corte, pintar cabelo, fazer sobrancelha rena, fina, magra, grossa, curva, tarjada, manicure, pedicure ou podólogo. Precisa ir no salão, precisa fazer tratamento dermatológico. Precisa ou não? Pintar cabelo, cortar cabelo, colocar aplique. Precisa ou não precisa? Tem uma irmã lá assim, pastor, fala. Precisa. É impressionante, gente. Agora, não é que essas coisas não são importantes, nós precisamos dar manutenção no nosso casamento, nas áreas do casamento. Manutenção na vida pessoal, manutenção nos bens que nós adquirimos, manutenção na nossa saúde. Precisamos, mas também nós precisamos dar manutenção no casamento. Qual foi a última vez que você deu manutenção no seu casamento? Qual foi a última vez que você deu manutenção no seu cônjuge? Nessa parte de manutenção no casamento, tem uma área que nós precisamos dar manutenção o mais rápido possível. E se você já dá, parabéns. É a manutenção no romance, manter o romance vivo no seu casamento. Nós nos preocupamos da manutenção em tudo, mas às vezes esquecemos da pessoa mais importante do nosso lado, que às vezes é, no dia do aniversário do casamento, levar para um restaurante, uma noite no hotel, não é motel, gente. Motel é um lugar de promiscuidade, um lugar onde casais traem a esposa, o marido, local onde existe muita entidade. Agora, um hotel é diferente. Levar a esposa, o marido, para uma noite romântica. E, às vezes, eu falo mais para o marido, porque a esposa, ela quer ser conquistada. O marido, ele é o conquistador. Então, promove uma noite romântica. O que tem de pacote romântico em São Paulo, gente, é o bolso que diz. Até passeio de helicóptero. Até para levar a sogra, né? Não, brincadeira, gente, eu amo minha sogra. Né? Mas
Quantos passeios, quantas noites românticas você tem? Aniversário de casamento, aniversário do seu cônjuge. Tire sua esposa, tire o seu marido daquele dia, sua esposa da cozinha, seu marido um dia rotineiro. Saia da rotina daquele dia. Às vezes chega em casa, sai de casa, amor, hoje se prepare que hoje à noite o dia vai ser diferente. Leve sua esposa para almoçar fora, para um restaurante, para jantar, promova uma noite, pega alguém, paga alguém, ou consiga alguém da sua casa, alguém de confiança, diz, olha, dia tal, meus filhos vão sair do colégio, vão direto para a sua casa, porque hoje eu vou levar a minha gatinha, o meu gatinho, para uma noite especial. Não responda, só para você. Qual foi a última vez que você promoveu uma noite romântica para o seu cônjuge, para a sua esposa? Qual foi a última vez que você se declarou para ela? Qual foi a última vez que você saiu da rotina? Qual foi a última vez que você gastou aquilo que você não podia gastar? Mas é para você, amor, estou investindo em você. Uma vez eu saí com a minha esposa, há uns 6 anos atrás, não que foi essa última vez, mas 6 anos atrás, mais ou menos, eu saí com a minha esposa para jantar, saí da rotina, eu gastei uma nota. Minha esposa quase surtava, quase que eu perdi a noite. Mas eu olhei para ela e disse, amor, você merece muito mais. E ela ficou feliz, merece, amor. Isso é especial. Eu sei lá dentro que doeu a conta que eu paguei. Mas era importante para ela, gente. Valeu a pena. Leve sua esposa, celebre o casamento não só na data do casamento. Gente, nós celebramos tantas coisas, conquistas, vitórias. Por que a gente não celebra o casamento? Por que a gente não faz algo diferente, romântico? Nós precisamos. Outra coisa, manutenção no casamento para cultivar a intimidade. E intimidade não está falando só de sexo, não, gente. Fala-se de conexão emocional um com o outro. Você já olhou para a cara da sua esposa, como é que ela está? Emocionalmente ela está resolvida, está bem com você? Já olhou para a cara desse lindão que está pedindo ajuda, esmola a você? Amor, olha para mim, estou carente. Já olhou? Manutenção, intimidade, conexão com o outro, saber o que o outro está sentindo. É impressionante, eu estou há 22 anos, né, caminhando com a minha esposa, 21 anos de casado, e só olhar para a minha esposa eu sei o que ela está sentindo. Só o olhar dela já diz se eu estou fazendo besteira ou não. Só o olhar dela diz se ela está bem ou não. É impressionante que você vai conhecendo emocionalmente, mas quando você se deixa ser conhecido e quando você procura conhecer. Minha esposa, quando está triste, às vezes, eu sei resolver o problema rapidinho. Bora, amor, para o shopping. Dá o cartão de crédito, resolve o problema. É impressionante. Ela disse que não, mas quando ela volta do salão de beleza ou volta do shopping, ela volta feliz e contente, está resolvido o problema. Quando você está desanimado, borocochô, o que sua esposa tem feito? O que essa mulher tem feito para ele? Nós precisamos nos conectar com o nosso cônjuge. Nós precisamos gerar um nível de intimidade, conexão profunda com ele. Às vezes gestos, às vezes o olhar, às vezes a expressão do corpo facial fala muito. Como é que você tem visto seu cônjuge, né, as expressões dele, a maneira que ele está agindo em casa, a atitude dele? Outra manutenção no casamento é para solucionar problemas. Nós somos tendenciosos a fugir do problema. Então, primeira coisa, reconheça o problema que você está enfrentando. Não fuja do problema. Nós, os homens, gostamos de fugir de problema. Amor, precisamos conversar, ó, perna para que te quer. Quando a esposa liga para você, amor, chega em casa, a gente precisa conversar, cara, psicológico, a gente vai a 1000. O que é que ela quer falar comigo? Foi o que eu fiz dessa vez? Será se foi a louça que eu não lavei? Será se foi a luz que eu não troquei? O que foi que eu aprontei dessa vez? Nós procuramos fugir de problema. Quando você diz para a mulher, amor, precisamos conversar, se você não falar e conversar logo, ela vai ficar perguntando, porque ela vai ficar ansiosa. Nós precisamos reconhecer o problema, não fugir do problema. Tem uma frase do livro Limites no Casamento que diz o seguinte: omitir-se ou ser passivo ao problema impede o desenvolvimento e o crescimento na relação ou no relacionamento. Se você não enfrenta, se você é passivo ao problema, se você se omite ao problema, cuidado. É um problema que vai virar uma bola de neve.
precisamos resolver os nossos problemas. Encare o problema de forma colaborativa. Senta com ele e vamos resolver o problema. Não é só discutir o problema, não é acusar o outro, mas é resolver o problema. Trabalhe juntos para encontrar a solução. Nós temos que entender que casamento é um trabalho em equipe, não é uma partida de futebol onde ela é de um time e você é de outro. Só que muitas vezes nós estamos jogando um contra o outro. Nós não estamos querendo resolver os problemas, nós estamos querendo colocar a culpa no outro, que é mais fácil. Alguns dizem, a culpa é minha, eu dou para quem quero. Não, a culpa é dos dois. Quando um pisa na bola, querendo, um foi ativo, mas o outro foi passivo. Então, nós precisamos resolver o problema, trabalhar juntos para encontrar a solução. Vamos trabalhar juntos. Perdoar e pedir perdão. Pratique o perdão. A Bíblia diz que Jesus nos perdoou, Deus nos perdoou dos seus pecados. E desceu o Filho dele para a terra, para ser como homem. A Bíblia diz no Evangelho de João, que diz o seguinte, no mundo passareis aflições, tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus fez a parte dele. Então, se Deus nos perdoou, se rebaixando, colocando o Filho como homem, porque deixou toda a soberania dele e veio como homem, por que às vezes nós não nos rebaixamos a quem nos ofendeu, nos tornamos de igual para igual e liberamos perdão? Se nós queremos que Deus nos perdoe e Ele nos perdoa se rebaixando de nível, por que também nós não nos rebaixamos para perdoar o nosso cônjuge? Porque quando a gente é ofendido, a gente acha que é merecedor de julgar o outro. Porque hoje você é quem é ofendido, mas não quer dizer que amanhã você não venceu o ofensor. Então nós precisamos liberar perdão. E outra coisa, Deus poderia nos castigar pelos nossos erros, nossos pecados, mas Ele decidiu nos perdoar. Você tem decidido perdoar seu cônjuge quando ele tem errado com você? Nós queremos o perdão de Deus, mas nós temos liberado perdão para quem nos ofendeu? Precisamos perdoar um ao outro. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte, 13 e 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e temos afeto, de termos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos, acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer crescer em intimidade, relacionamento com seu cônjuge? Libere perdão frequentemente. E por último, nessa parte de qualidade de tempo, busque apoio sempre que necessário. Busque apoio sempre que necessário. Eu aprendi que todo casal, quando casa, precisa de um casal mais maduro para ajudá-lo. Não é alguém que vai falar o que eu quero ouvir, mas alguém que vai falar o que eu preciso ouvir. Alguém mais maduro para me ajudar, para ajudar minha esposa. Há 21 anos de idade eu caminho com o meu pastor. E nesse processo, graças a alguém externo, alguém imparcial, tem me ajudado muito a entender quando eu erro. Porque geralmente, eu não sei porquê, mas às vezes eu penso que só eu que erro em casa. Porque todas as vezes que eu procuro meu pastor, minha pastora, levamos um conflito, na grande maioria minha esposa sai vencendo. Não sei se é só comigo, se acontece com você também. Mas é impressionante. Há um tempo atrás, nós temos uma política lá em casa, o seguinte, a gente vai resolver a parada aqui, nem que seja no ringue. Mas a gente só vai levar se não conseguir. E quando a gente está em embate, a gente chega um para o outro e diz, olha, ou a gente muda, ou a gente leva para cima. Minha esposa diz assim, ou você muda, ou eu vou levar, o que é que você quer? Eu me ajeito. Da mesma forma eu falo para ela. Brincadeira à parte, mas a gente entra no consenso. Os dois têm que mudar. E teve um dia que nós não conseguimos entrar no consenso. Era uma situação, não era crise no casamento, era uma opinião. E eu pensava desse jeito, mas ela pensava daquele outro jeito. Eu disse, uma mulher é difícil. E aí eu disse, então vamos levar para o nível mais alto. Só que antes ele perguntava, ei, vocês estão bem? Eu disse, pastor, tem uma situação, mas deixa a gente resolver. Se a gente não conseguir resolver, a gente traz para o STF justo, né? E aí, bom, beleza, parabéns. Não leve antes de você tentar resolver, gente. Procure resolver primeiro. Aí eu sentei com meu pastor, vamos levar esse nível, não estamos conseguindo, vamos. Gente, é impressionante como ajuda.
Nós sentamos, minha esposa expôs a situação dela, eu expus a minha situação, e é impressionante, gente. Voto vencido, 3-1, gente. Eu tive que ceder, perdi a parada. Então, eu levei para alguém que fosse imparcial, que pudesse me ajudar. Então, todas as vezes que está em crise no relacionamento, no casamento, numa área da sua vida, precisa de ajuda, leve para outro nível. Peça suporte de alguém que possa te ajudar. Agora, não alguém, mais uma vez, não alguém que vai falar o que você quer ouvir, mas alguém que vai falar aquilo que você precisa ouvir. Queridos, deixa eu só falar algo para vocês. Eu quero finalizar dizendo algo para vocês o seguinte, que não é que eu tenho que ter um casamento saudável para eu ser líder. Não. Se o meu casamento for saudável, que é um desejo de Deus, e é um papel de todo homem, de toda esposa, né? A Bíblia diz, o homem deixa pai e mãe, irá sua esposa e formará sua família, e ele vai constituir, até porque tem que passar um legado para os filhos, é um papel de todo cristão. Agora, se meu casamento for saudável, eu não preciso procurar as pessoas para me seguir. Elas vão ver fruto em mim, vão ver fruto em vocês, e vão querer seguir aquilo que você tem para ensinar para ela. Porque as pessoas, elas te observam, elas nos observam. Então, o dever de todo homem, de toda mulher, é ter um casamento saudável. E se seu casamento for saudável, se nós praticarmos esse efeito, comunicação aberta e direcionada, honesta, respeito mútuo um pelo outro, e nós tivermos tempo de qualidade para o cônjuge, pode ter certeza que você vai ter ovelhas que vão te admirar, vão te seguir, e vão ter filhos que irão também dar continuidade ao teu legado. Todos nós precisamos ter um casamento saudável, governar bem nossa própria casa, para que nós possamos também ser líderes na casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, um excelente culto e um ótimo domingo para todos.